tem muito a contribuir com o mundo e com a nossa sociedade no momento atual, nós estamos produzindo uma série de seminários virtuais vinculados aos conteúdos das disciplinas das nossas duas graduações, Relações Internacionais e Defesa e Gestão Estratégica Internacional. A nossa proposta é relacionar esses conteúdos das disciplinas com a conjuntura atual da pandemia do coronavírus. O seminário é coordenado por mim, professora Daniele Dionísio, pela professora Larissa Rosevic, e hoje nós estamos realizando o nosso 9º programa, né, sobre segurança da informação em tempos da pandemia. E vamos contar com a participação das professoras Daniele Aires, da UFSC, Graciela Pagliari, da UFSC, e do professor Marcos Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco. O projeto é delineado em parceria com o Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. E, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a vocês três por terem aceitado o nosso convite, né? Eu vou deixar aberto o seminário para vocês fazerem suas apresentações iniciais e suas considerações iniciais, e depois vou moderando a nossa grande conversa sobre esse tema, que tem sido um tema tão recorrente na academia e na sociedade em geral, sobre segurança da informação em tempos de pandemia. Muito obrigada. E seguindo a ordem sugerida, eu vou primeiro passar a palavra para o professor Marcos Guedes, para ele fazer suas considerações iniciais, depois para Daniele Aires e, por fim, para Graciela Pagliari. Boa tarde a todos. Meus parabéns iniciais aos colegas do IRID e da UFRJ por uma iniciativa tão importante nesse momento, que é fazer uma série de seminários usando esse recurso virtual, que dessa vez ele chegou e vai ficar, não é, na vida de todos nós. Parabéns, professora Daniele Dionísio, parabéns, professora Larissa, pela iniciativa, pelo trabalho. Não é só esse evento, a conversa que nós tivemos aqui há pouco, a gente percebeu que tem uma série de outras coisas acontecendo e para acontecer. Isso é muito, muito importante. Parabéns, e eu gostaria também de cumprimentar as minhas colegas lá do Sul, professora Daniele, professora Graciela, por ter o prazer de compartilhar com elas essa mesa, juntamente com você, Daniele, e aprender também, não é, trocar ideias e aprender sobre problemas de segurança de informação em tempo de pandemia. Eu queria só, antes de concluir essa apresentação, falar um pouco do projeto da gente. Nós temos uma página que depois eu vou passar para você, chamada Rede CTIDC, e que a gente também tem publicado e tem feito atividades exatamente para responder a esses temas que estão, esses problemas que nós estamos vivendo hoje, relativos à informática, pandemia, etc. E também nós estamos lançando um livro. Nós tínhamos, no ano passado, preparamos um livro sobre mobilização nacional, e era para ser lançado esse ano na reunião da ABED, mas como esse encontro nacional foi suspenso, nós vamos lançar ele via internet, e eu espero contar com a parceria de vocês nessa atividade. Muito obrigado. Com certeza, professor. Vamos, Daniele. Então, boa tarde a todos os meus colegas aqui comigo, queridos colegas de trabalho, professor Marcos, professora Graciela, que está tão perto, mas tão longe, porque nós só nos vemos virtualmente. E agradecer muito a você, professora Daniele Dionísio, a professora Larissa, pelo convite. A gente já trabalha e converge ideias há muito tempo, mas eu acho que esse evento que vocês estão organizando, esse ciclo de webinars, como bem disse o professor Marcos, é efetivamente uma nova maneira de estar e de passar o conhecimento, e que não acho que ele vai se tornar efetivamente um modo que faremos, que nos utilizaremos como meio de educação, mas eu concordo com o professor Marcos, ele veio para ficar, ele vai ser mais uma nova ferramenta de debate, de educação. Então, vocês estão de parabéns sobre
sobre todo esse processo e todo esse trabalho que não é só de gravar vídeos e discussão, mas a editoração de um vídeo como esse é efetivamente cansativa e trabalhosa, né? Então, vocês estão de parabéns e a gente está muito orgulhoso, falo por mim, mas tenho certeza pelos meus colegas também, de poder participar nesse evento aqui, nesse dia. Dani, o professor Marcos já falou da rede, eu só queria complementar um pouco do que eu acho que também a professora Graciela vai falar. Nós trabalhamos em parceria com a rede, que é fruto de um projeto financiado pelo ProDefesa 4, né, que trabalha com cibersegurança, inovação, tecnologia, cibernética, né? E nós trabalhamos aqui na UFSC com 2 grupos de pesquisa nesse sentido, o GESED, que é o Grupo de Estudos e Extensão, Grupo de Pesquisa, Extensão e Segurança Internacional e Defesa, e o GPIC, que é o Grupo de Pesquisa e Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea. Eu vou me centrar mais no GPIC, porque acabo eu coordenando o GPIC, a professora Graciela coordenando o GESED, né? E nós estamos, então, desenvolvendo com alunos de graduação e pós-graduação estudos mais aprofundados sobre essa temática da segurança e cibernética, e tentando entender como os países estão pensando, os principais países do mundo estão pensando as suas próprias políticas públicas nesse sentido, né? Então, o professor Marcos falou do livro que nós participamos com muita honra sobre mobilização nacional e cibernética, e a nossa ideia é publicar agora também um e-book aqui com os trabalhos dos alunos na pesquisa que fizeram sobre o levantamento e a discussão e a crítica sobre os documentos de 4 países em especial, China, Estados Unidos, Israel e Rússia, sobre o que pensam sobre segurança cibernética, defesa cibernética, tema que eu acho que interessa muito ao IRID, né? Então, eu gostaria de ficar por aqui, eu tenho algumas coisas a dizer sobre o tema, mas eu acho que a gente pode fazer isso depois, mais para frente, né? Conforme você for conduzindo, Dani, mas acho que era isso que a gente gostaria de dizer. Essa temática cibernética está permeando os nossos estudos e eu acho que ela tem que continuar sendo trabalhada. Mostrou-se que a pandemia acelerou todo o processo, né? Então, eu acho que de nos jogar para dentro dessa revolução digital. Acho que a gente vai ter que pensar cada vez mais nisso. Obrigado. Muito obrigada, Dani. Vamos, Graça. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria fazer minhas palavras dos colegas que me antecederam. Primeiro, agradecer você, professora Daniele Dionísio e a professora Larissa, pelo convite. Me sinto muito honrada, me sinto muito feliz também de estar hoje aqui com os professores Marcos Guedes, que vem sendo assim um grande timoneiro da nossa rede de pesquisa, né, e uma grande referência para a gente dentro da rede, e a professora Daniele Jacom Aires Pinto, que é minha colega aqui de UFSC, agora, como ela bem disse, a gente se vê apenas virtualmente, né, Dani, tão longe, mas tão perto, mas tão longe, né, na verdade. E a Dani tem sido a professora Daniele tem sido uma parceira de longa data em vários projetos que a gente vem desenvolvendo. Acho que os 2 professores já falaram, sobretudo, da rede, falaram também, a professora Daniele destacou o GESED e o GPIC, que são nossos grupos de pesquisa, que nós temos há vários anos aqui na UFSC, e uma questão que a gente constata é que mais e mais os alunos estão interessados nessa temática, o que nos deixa muito satisfeitos com isso, não é? E nós temos também aqui um programa de pós-graduação, né? O nosso curso de doutorado selecionou a segunda turma de alunos entrantes esse ano, né? Então a gente tem um curso de pós-graduação do qual a professora Daniele é vice-coordenadora, e que também, então, portanto, a gente vem desenvolvendo dentro da rede, dentro dos nossos grupos específicos aqui da UFSC, orientação desses alunos, orientação de iniciação científica, de monografias, de dissertações, e agora
esperamos com essa segunda turma e também com os alunos da primeira já começar as teses, né? A professora Daniele já vem orientando uma tese nessa área. Então, para a gente é muito gratificante o fato de vocês terem criado esse seminário, especificamente para a gente poder falar um pouquinho hoje de cyber e poder falar um pouquinho das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, de alguns resultados que a gente vem encontrando. Os professores já falaram sobre o livro de mobilização nacional, que vai ser lançado a seguir. A gente lançamos em 2017 também, né, professor Marcos, o Guia de Defesa Cibernética, que também fez um mapeamento das condições dos países de cibernética na América do Sul, então que foi o nosso primeiro trabalho, assim, um pouco mais de vulto do ponto de vista da rede, né, e que desde então a gente vem desenvolvendo trabalhos específicos nessa área. Então é um prazer, nesse dia, poder debater um pouco mais desse assunto com os colegas. A gente está afastado, né, dos eventos e dos seminários, estamos afastados um pouco mais também dos alunos, agora, né, a gente tem esse contato virtual, mas, enfim, é uma maneira, então, da gente ter um pouco esse alimento, assim, do nosso dia a dia, né, como professores e como pesquisadores, que a gente sente tanta falta, especialmente nesses dias de confinamento, assim, que a gente tem menos convívio nessa vida universitária, né? Então, obrigada. Então, muito obrigada pelas apresentações iniciais, né? De minha parte, é um desafio moderar esse seminário, é um assunto que eu gosto, mas não é um assunto no qual eu me dedico academicamente, então eu não tenho leituras muito profundas. E eu fiz um roteiro das temáticas para tentar moderar, baseado nessas minhas leituras esporádicas, tá? E eu tentei, ao longo das divisões, trabalhar com dualidades, né? A primeira dualidade que eu queria apresentar é a perspectiva que envolve o cidadão comum, ou seja, a segurança de dados, a vigilância da informação na perspectiva de saúde social, a questão do home office e os ataques em cima de conteúdo de empresas pelos funcionários estarem trabalhando em home office e não terem todas as perspectivas de segurança usuais, o roubo de senhas na utilização de bancos em celular, que isso é uma realidade também que cresceu com a pandemia, as novas ferramentas virtuais, a questão dos fake news, que eu vou deixar lá para o finalzinho para a gente fechar o nosso seminário. E além dessa perspectiva do cidadão comum, eu vejo uma outra realidade, que eu chamaria de uma segunda divisão, que é a perspectiva do Estado. O Estado como alguém que controla as informações, daí vem toda essa perspectiva histórica de China, Rússia versus Estados Unidos, né? É muito usual dizer como se só a China e a Rússia fizessem esse controle. A questão dos bancos de dados e a capacidade de gestão dessas informações, né? São milhões e milhões de bytes de informação. Como é que você faz a gestão para selecionar isso? A questão das empresas privadas por meio dos programas e das redes sociais, né? E aí o que eu queria ouvir de vocês nessa consideração inicial, e vocês podem inserir novas questões, é se de fato a gente pode observar essa realidade da segurança da informação por essa divisão de uma perspectiva de Estado e de uma perspectiva de indivíduo. Ou se essas duas redes hoje estão tão interligadas que é muito complexo separar o que é do Estado e o que é do indivíduo, e esses dois elementos acabam misturados. Seguindo a ordem, eu vou começar com o professor Marcos, em seguida a professora Daniele e depois a professora Graciela. O que eu estava dizendo era que eu vou tentar ser curto e breve nas minhas colocações, até para facilitar o debate, não é, com os colegas e com você. Eu acho que, professora, a senhora colocou muito bem as questões, identificando a relação entre o Estado e o cidadão. Eu colocaria aí um terceiro ator, que é o que a gente chama de organizações não estatais, onde entrariam as empresas privadas, os bancos, organizações criminosas e organizações terceirizadas que trabalham exatamente nesse submundo entre o legal e o ilegal, contra os interesses do cidadão, de certa forma. Quando a gente fala em roubo de senhas
roubo de dados, etc., nem sempre, a maioria das vezes, tem muito a ver com essa terceira dimensão, que escapa ao Estado. Eu acho que o mundo virtual é um mundo gigantesco, onde segurança total não existe. É um mundo também extremamente competitivo, porque as organizações criminosas, por exemplo, veem nele um tesouro da montanha mágica de Aladim, porque se eles conseguem obter informações ou roubar R$1 de 1 milhão de brasileiros que estão recebendo R$600 de bolsa, faz uma quantidade enorme. E o cidadão, eu acho que é o lado mais fragilizado, porque nós não tivemos uma educação cibernética, nós não tivemos uma educação para lidar, viver, usufruir e usar esses recursos a favor dos nossos direitos, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, não é? Nós ainda temos uma educação quase que pré-cibernética. Mesmo os jovens hoje que mexem, menino de 5, 6 anos, que faz tudo com celular, é um aprendizado marginal. Não é? Ele aprende porque ele fica em casa mexendo, etc. Eu acho que, só para concluir essa primeira parte, é muito importante, do lado do cidadão, reforçar a educação cibernética com foco na questão da cidadania, dos direitos, e do lado do Estado, reforçar não só a regulamentação que garanta essa liberdade, mas também a atuação do Estado para ampliar o acesso das pessoas a esses recursos e também para ampliar o combate a organizações criminosas que tendem ou que ficam tentando destruir ou roubar a individualidade, o direito e a vida privada. Muito obrigada, professor Marcos Daniele. Obrigada pela palavra. Eu comungo muito do que disse o professor Marcos, né? E acho que essa dualidade ela faz sentido. Mas antes de falar dessa dualidade, e aí talvez seguir no mesmo caminho que o professor, porque pensamos muito parecidos, eu acho que esse momento de pandemia, que é o que justamente está fazendo com que a gente pense nesses recursos tecnológicos de forma mais efetiva, eles nos mostraram um começo de divisão, de separação de temas sobre o que a gente está entendendo sobre tecnologia, segurança, sobre esse mundo virtual do qual nós somos inseridos, né? E aqui duas coisas me parecem ser as mais centrais, duas grandes áreas pareceram ser as mais importantes nesse momento. Uma é o que a gente está chamando de acessibilidade, né? Ou seja, o mundo foi jogado a fazer essa sociabilidade agora no meio virtual, e essa sociabilidade não tinha minimamente um conjunto de regras, eram normalmente regras informais, né? Oficiosas, de quem estava utilizando esses espaços e de que os estados, de alguma forma, estavam tentando regular. E isso, nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de privacidade, e nós estamos falando daquilo que o professor Marcos também disse, que é essa educação para a utilização do mundo virtual, que coloca, talvez, mais de 50% da população como iletrados quando a gente está falando desse novo mundo digital. Porque para você acessar esse novo mundo, não basta que você consiga entrar no Facebook ou num Instagram ou entrar e fazer consultas no Google. É preciso que você entenda toda uma dinâmica que faça com que você se proteja, com que você entenda quais são os seus direitos, quais são os seus limites, quais são os limites dos outros para influenciar e trabalhar perante você nesse mundo virtual. Então, eu acho que essa é uma área que se abriu. Nós vamos ter que discutir bastante. E acho que a gente vai precisar discutir aqui o que a gente está entendendo sobre uma divisão, que para mim é muito grande, entre o que a gente está chamando de segurança e o que a gente está chamando de defesa cibernética, mas a gente pode falar no futuro, né? A outra área, eu acho que é a área da segurança. Uma segurança lato sensu, né? Que eu dividiria em duas também, uma segurança de conteúdo e uma segurança de utilização.
né? Essa segurança de conteúdo, eu acho que tem muito a ver com aquilo que você já levantou como um dos tópicos que nós vamos conversar, que é a questão da qualidade da informação que a gente está consumindo no meio digital. E aí é fake news pura e simples, né? Como a gente não tem uma educação lá da acessibilidade que nos permite entender o que é real e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é, a gente não tem uma capacidade de tornar seguro o tipo de informação que é produzida dentro desse espaço virtual, né? Então eu acho que esse é o conteúdo do espaço virtual é um problema, porque também trabalha com questão de censura, questão de colocar limites, e isso a gente não debateu em nenhum momento. A gente foi jogado nesse mundo e não debateu. A outra é a utilização, que talvez seja o processo mais bem trabalhado até agora, do ponto de vista da vida nesse mundo virtual, que é como a gente tenta utilizar e tenta se proteger das várias ameaças que existem, né? Das ameaças de roubo de dados, das ameaças de campanhas falsas, de saques financeiros, tudo isso. Então, acho que o mundo que foi colocado virtualmente na pandemia, no qual a gente foi jogado, é esse, ao meu ver, né? Com todas essas variáveis que a gente nunca tinha pensado efetivamente sobre elas, a gente ia vivendo e ia aprendendo, ia vivendo e ia aprendendo, mas a gente nunca tinha pensado em como efetivamente interagir com elas, né? E aí entra essa dinâmica, porque o cidadão comum e o Estado têm responsabilidades, direitos e deveres distintos. Então, eu acho que faz muito sentido, né, essa divisão que você propôs, né? O cidadão comum, ao mesmo tempo que ele tem, por exemplo, o dever de ter um processo de segurança do seu próprio computador e das suas próprias informações, quando ele passa a home office, como é que a gente regula isso? A segurança tem que ser por parte dele ou por parte da empresa que o contratou? Agora, imagina se você é um funcionário público. Como é que a gente regula isso? O Estado vai estar... Então, é uma série de dinâmicas que eu acho que são muito importantes. E do próprio Estado em relação ao conteúdo de informação que ele está conseguindo via pandemia, via gerenciamento dos nossos dados, das nossas posições, né? Eu acho que isso é uma dualidade que você coloca, que é muito importante. E acho que o ator que o professor Marcos inseriu, que são as organizações não estatais, elas, se no passado não tinham influência tanto quanto queriam ter, no mundo virtual elas passam a ser um ator de peso quase que igualitário a Estado e até cidadão comum. A gente tem que discutir capacidade efetiva de financeira para agir, mas que elas têm capacidade de agir e causar alguns estragos que no passado não causavam, eu acho que torna-se eminente, né? Isso torna-se evidente, perdão. Então, eu acho que faz sentido essa dualidade, faz sentido pensar segurança, mas a gente tem que introduzir também defesa quando pensa nisso, né? Um ataque que vem de fora do Brasil e ultrapassa fronteiras, o que é a fronteira digital? Mas o que ele está atacando? Como é que a gente entende isso do ponto de vista da soberania? Eu acho que tem muito tema para a gente discutir. Mas, para mim, essa dualidade faz sentido. São responsabilidades distintas para cidadão e Estado e são deveres distintos e direitos distintos para ambos também. Muito obrigada, Daniele, por suas considerações. Vamos, Graciela. Muito bem, obrigada, Daniele. Eu queria primeiro destacar uma questão que para mim é importante. Quando eu pensei a nossa conversa de hoje, o tempo todo eu pensei em que o nosso público-alvo e a ideia do seminário, não é para os alunos de graduação. Então, eu fui me preparando para vir aqui e pensando um pouco naquilo que eu gostaria, de alguma maneira, de agregar e de colocar como consideração para ele, também de maneira contextual e de maneira geral. Então, professor Daniele, as suas considerações, eu vou tentar agregando aos poucos naquilo que, conforme eu mais ou menos tinha estruturado para então, talvez a minha ordem não seja essa. Agora, partindo dessa divisão, ou dessa dualidade que você coloca, ou desses atores, né? Eu queria começar, para além do que os colegas já destacaram, eu queria começar com umas questões que me parecem bastante importantes, assim, que tem a ver com os impactos da pandemia.
por que essa minha ideia de começar com esses impactos, né? Para relembrar, do ponto de vista contextual, alguns elementos que já vinham acontecendo, mas que com a dimensão da pandemia, eles vão assumir uma outra conotação, uma conotação de maior rapidez, uma conotação de mais pressa. Então, para que, quando a gente faça análise, né, para que o analista ele não perca essa dimensão do todo, essa dimensão contextual de onde a gente estava, mais ou menos, quando a pandemia nos assolou nesses últimos meses, né? Então, do ponto de vista econômico, eu acho que eu gostaria de destacar alguns impactos que a gente vem sentindo agora e que, em alguma medida, já vinha sofrendo anteriormente, mas que agora vão ter uma outra conotação, um outro resultado. Por exemplo, as quedas acentuadas dos PIBs, né? A recessão, o desemprego, a queda do PIB chinês, por exemplo, que se estima uma queda de 10% nesse trimestre. Se a questão tecnológica e a questão cibernética nos coloca numa correlação de muita proximidade, porque tudo é acessível, né? As informações elas são acessíveis em quaisquer lugares, praticamente em tempo real, essas dimensões outras também, esses outros impactos econômicos, sociais e culturais também servem para a gente perceber como essa nossa interligação, essa conexão, essa ideia desse fenômeno global, né, da globalização que o mundo vem passando nos últimos tempos, vai fazer com que as consequências e os efeitos do que acontecem aí atinjam todo mundo, né? Então, por exemplo, os impactos sociais, a questão do isolamento, né, a questão de um número absurdo de crianças sem escolas, você comentou antes com relação ao teletrabalho, né? Mais adiante eu quero levantar um ponto que é a nossa casa, ela deixou de ser o nosso recinto privado, né? Onde eu vivia com a minha família e ali eu recebia quem eu queria, os meus amigos, os meus familiares um pouco mais agregados, né? Agora a nossa casa passou a ser o nosso lugar de tudo, né? É o lugar de onde eu trabalho, é o lugar de onde nossos filhos têm escola, é o lugar onde a gente vai à academia, é o lugar, né, de tudo. Então, essas mudanças sociais, essas mudanças culturais vão impactar de maneira muito importante, me parece, também em face dessa questão tecnológica, né? Então, do ponto de vista informacional, por exemplo, esses impactos, né? A gente está sendo bombardeado com um número gigantesco de notícias sobre a Covid, e esse número de notícias, e aí entra a questão das fake news, que com essa quantidade gigantesca de informações, não é possível processá-las todas. E com isso, então, fica muito difícil, num primeiro momento, você separar as notícias que são verdadeiras das notícias que não são verdadeiras, né? E que em determinados momentos essas notícias podem causar, inclusive, um certo pânico. E se você está num momento como esse da pandemia, né? Acho que uma questão que eu queria trazer aqui, muito importante, que a OMS destacou nos últimos dias, né, é que a desinformação, ela é uma arma secreta em tempos de pandemia. E a gente tem uma questão muito importante agora, que essa é a primeira pandemia em âmbito global que, de certa forma, a gente tem a possibilidade de tratar o tema da saúde também dessa maneira global, dessa maneira agregada do ponto de vista da tecnologia. Então, isso, ao mesmo tempo que pode trazer certos benefícios, ela também tem as suas implicações, né? Que eu acho que é um pouco isso que a gente já começou a falar aqui, né? Se a gente pensar nessa questão dessa divisão, né, entre os atores da cibernética,
Como a gente, por exemplo, uma pessoa que não tem o menor conhecimento, ou que sabe usar de maneira muito incipiente os meios tecnológicos, ela agora passa de uma hora para outra a ter que administrar uma série de redes onde os seus filhos têm aula, onde ela mesma precisa trabalhar, e às vezes não tem a segurança dessas, tanto da informação que está transitando, quanto do seu próprio dispositivo, né? Então, uma outra questão que eu queria ressaltar com relação aos impactos da pandemia, me parece que que ela vem para aprofundar algumas questões que a gente já tinha, inclusive as desigualdades, por exemplo, uma certa sensação que a gente passa a ter sobre iminência, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, de vez em quando, uma certa ansiedade sobre como eu respondo sobre o amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu quero voltar a ter minha vida de antes, mas aparentemente isso não vai ser mais possível, né? Então, essa vida de antes, que eu quero dizer, esse normal, aquela rotina que a gente tinha, aquela rotina que a gente vivia, né? Então, talvez a gente vai ter um novo normal, que é um normal diferente, e que esse normal vem para agregar aquele futuro do trabalho que tanto se discutia, e que parece que esse futuro do trabalho, ele chegou, e ele nos pegou assim, quase de surpresa, né? Sem muita discussão, nós tivemos que de um dia para o outro nos adaptarmos a isso, né? Então, essas consequências da epidemia, então, que fizeram com que esses processos que estavam acontecendo, mas que talvez demorassem muito mais tempo para se consubstanciar, para se estruturar, e que a gente fosse se preparando para eles vêm com uma rapidez imensa agora, né? Então, essas incertezas também, e essas dúvidas que esse processo todo acaba gerando, eles nos levam a essa angústia, a esse temor de enfrentar o desconhecido. E com essa busca de querer enfrentar o desconhecido, a gente busca informação o tempo todo, né, sobre o que está acontecendo. Eu imagino que isso deve ter acontecido com todos nós, principalmente no período inicial, né, da pandemia. A gente queria o tempo todo consumir informação, porque parecia que se você ficasse 5 minutos desconectado das notícias, você já estava completamente fora do que estava acontecendo, né? Até o tempo da gente se dar conta que tem que ir com um pouco mais de calma. Mas então, grande parte das pessoas que vão buscar essas informações e que vão tentar responder essas suas angústias e essas suas inseguranças, esse temor do amanhã e de como vai ser o nosso novo normal, é claro que vão buscar respostas em pesquisas científicas, vão buscar respostas, por exemplo, naquilo que os médicos vão dizer com relação ao que é mais apropriado para o trabalho, para o tratamento, quão distantes a gente está de uma cura, se é que vai ter uma cura, quão distante a gente está de uma vacina, né? Mas, por outro lado, a gente também vai encontrar pessoas que se voltam para uma ideia de que a opinião, ela pode ser proferida sem que você tenha, de fato, os métodos científicos que substanciam isso, ou seja, é uma opinião descolada dos fatos, né? Então, é nesse sentido que eu queria só terminar essa minha fala, ressaltando essas questões e dizendo de novo essa questão que a ONU destaca, que é muito importante, que como essa quantidade de informação nos tempos de pandemia, ela, na verdade, é uma arma secreta, porque ela pode se transformar numa desinformação. E ao invés de nos colocar com tranquilidade com relação às informações que recebemos, pode produzir resultados negativos, tanto do ponto de vista do indivíduo que recebe, quanto, inclusive, do próprio Estado, que precisa tomar as decisões mais bem embasadas, mas que devem ser muito rápidas e muito pontuais nesse período da pandemia. Graça, muito obrigada pelas suas considerações. Eu acho que você ressalta uma visão um pouco filosófica, que é muito importante, né? Várias questões que você foi colocando na sua fala têm a ver com os sentimentos que a gente tem nos últimos 2 meses, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tem tudo a ver com a concepção do que é uma informação, né? Eu me lembro bem, eu fiz jornalismo, essa foi minha graduação, no início dos anos 2000, né? E a percepção da informação naquela época, tinha pouquíssimos trabalhos teóricos que ressaltavam ou que chamavam a atenção para esse excesso
do seu background de formação, de selecionar o que é importante e o que não é importante. Chega ao ponto do excesso de informações ou de dados sobre a contaminação gerar um desconforto psicológico no indivíduo. Apesar do indivíduo poder ser um médico ou ter todo um background acadêmico para poder discernir melhor essa informação. Então, eu acho muito importante ressaltar isso. Eu não tinha colocado isso na minha moderação, mas eu acho bem interessante essa questão da quantidade de informação, né? Que é uma coisa até que eu coloquei antes e a Dani pegou o gancho, que é a ideia de como que o Estado vai gerir esse grande complexo de questões. Então, Graça, como eu falei, essa perspectiva, né, da gente trabalhar com excesso de informação e selecionar o que de fato tem relevância e o que não tem, mas eu queria seguir essa linha falando um pouco na perspectiva histórica, né? A nossa Constituição de 88, pelo artigo 5, ela já ressalta essa questão da proteção dos dados pessoais. Apesar de 1988 ser uma conjuntura bem diferente da conjuntura que a gente vive hoje em 2020, né? Então, ela fala dos direitos dos indivíduos de terem preservados alguns atributos da sua vida privada, como a intimidade, a própria vida privada, a honra, as imagens das pessoas, e também, né, no artigo 12, no inciso 12, o inviolável sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dos seus dados, das suas comunicações telefônicas. Ao pé e ao cabo, essa Constituição de 88, ela não dá conta mais, esse artigo 5 que fala da proteção dos dados, da nossa realidade atual. Por exemplo, eu mapeando, fazendo uma pesquisa para o seminário de hoje, eu vi que no Congresso tem uma PEC, que foi lançada em 2019, né, um projeto de lei, que ainda não virou lei, e que insere um artigo novo, um inciso novo nesse artigo 5, que seria para a proteção dos dados pessoais em relação aos direitos fundamentais do cidadão e criar uma competência para a União para legislar sobre isso. Eu vou falar um pouco mais para frente da legislação que foi estabelecida no governo Michel Temer, que chega até a sugerir ou a ventilar a possibilidade de uma autoridade, da criação de uma autoridade nacional para legislar sobre essas proteções de dados. Isso é uma coisa que não começa no governo Temer. A gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei produzida no governo Dilma em 2014 e que já é uma legislação que trabalha com essa questão da proteção dos dados. No contexto do governo Dilma, a gente tem atos que foram muito publicizados pela mídia de espionagens entre governos, né? Algo que vocês, como pesquisadores de segurança da informação, podem falar que faz parte da história do mundo, né? Essa questão da espionagem, e que pode até ganhar uma projeção muito maior com a internet, mas não é uma coisa que surge com a internet. Então, a minha segunda temática que eu queria que a gente comentasse é a pandemia à luz da existência dessa legislação da proteção de dados. A legislação que eu falei que foi criada e produzida no Congresso e assinada pelo Michel Temer, ela tem a possibilidade, né, ela tem a previsão de entrar em vigor agora em 2020, né, algumas legislações brasileiras precisam de certa adequação, e ela propõe o seguinte, né, que tenha um trato pessoal das questões mais digitais, né, do ambiente virtual, e a questão das informações em relação a isso. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada num regulamento europeu, né? Eu acho que a Europa, muito mais do que os Estados Unidos e China e Rússia, se preocupa muito mais com essa questão da sociedade civil, da proteção dos estados, né? Me corrijam nas suas falas se eu estiver errado, do que a perspectiva chinesa, americana ou russa, que para mim me dá a ideia de uma visão mais de segurança de Estado. Então, a gente tem essas legislações nacionais que acabam por refletir isso. E uma discussão bem recente é a legislação, não sei se vocês já tiveram acesso, de fevereiro agora de 2020, que é uma legislação produzida para a pandemia e que é uma lei muito curta, mas que, segundo alguns acadêmicos e juristas, dá margem para o monitoramento e para o controle de quem tiver em condição de saúde questionável,
né? Então, a gente tem toda essa questão da proteção de dados num ambiente de crise, sendo flexibilizada por uma nova legislação. De certo modo, a minha pergunta vai um pouco sobre isso, né? Se de fato a gente deve ter essa dualidade, a Dani até falou isso na primeira fala dela, sobre segurança nacional, segurança coletiva e dever do Estado com a saúde pública versus privacidade e direitos fundamentais, né? Se num contexto de crise isso ganha relevância, se de fato essa é a melhor forma. E aí, por debaixo disso, tem um pouco daquilo que o professor Marcos levantou e que eu dou uma outra roupagem, que é a questão do cidadão por meio das redes sociais e por meio do surveillance, né, daquela observação permanente, né, ao ponto de você usar os dados de celular para ver se tem uma concentração em determinada área, né? Então, algumas empresas entram como atores muito importantes nessa dualidade. E aí eu queria ouvir de vocês sobre isso, sobre essa perspectiva. De fato, a pandemia reforça essa ideia de segurança nacional e de privacidade e direitos fundamentais do indivíduo nos seus dados. Professor Marcos, podemos começar? Professora, esse é um tema, eu acho, chave, que envolve a questão dos direitos dos indivíduos, e os exemplos que a gente já vê aí, eles indicam, por um lado, uma tendência de respeito ao indivíduo, ou seja, aqueles países ou aquelas legislações que consultam o indivíduo se podem ter acesso à informação, ou que têm acesso, por exemplo, ao número do celular e não aos dados do indivíduo, não é? Para fazer esse monitoramento. E alguns países que, por razões históricas, e eu incluo inclusive o Brasil aí, não tem muitos limites em ir além das barreiras que o Estado deve ir em relação ao indivíduo, né? Eu acho que uma das coisas que nós vamos ver agora é o aceleramento da informática na área médica. Isso já está pronto há anos, mas eu acho que em função dos interesses corporativos das elites médicas no planeta, se tem tido muita resistência a isso. Mas eu acredito que na China eles já começaram a fazer atendimento médico, exame, etc., etc., tudo que for possível fazer pela internet ou através de monitoramento de relógio, etc., etc. Eu entendo que isso é um caminho sem volta. Outra, ainda sobre direito, que tem a ver muito com nossa área, é a questão da educação. As experiências de educação à distância que têm ocorrido, elas levantam uma série de questões sobre a qualidade dessa educação no processo de formação dos indivíduos. Vários autores afirmam que a educação à distância ela serve mais como apoio a um processo que envolve uma educação mais presencial e o acompanhamento do que ela em si atender às necessidades de uma sociedade. Quer dizer, existem questões ainda a serem resolvidas, mas eu acho que a disputa ocorre exatamente sobre essa temática, nesse nível micro de legislação e de ação. Eu vou só, para concluir, dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu acho que todos os brasileiros foram praticamente obrigados a entregar todas as suas digitais ao Tribunal Eleitoral, certo? Ainda hoje eu me pergunto por que é que o Tribunal Eleitoral queria todas as minhas 10 digitais, certo? Se quando eu vou votar é só um dedo que eles pedem para botar lá, não é? Quer dizer, eu acredito que talvez exista alguma razão mais profunda que eu até hoje não entendi, mas eu acho que o fato de a gente ter sido obrigado a fazer isso, senão vai perder o direito de votar e as consequências que existiriam a partir disso, mostra a inabilidade de um Estado, de uma tradição mais autoritária, de responder a essa questão que é
o respeito dos direitos do indivíduo dentro da construção desse mundo virtual cibernético. Muito obrigada, professor Marcos. Essa questão que você levanta em relação às digitais é muito interessante, né? A gente tem um caso de uma professora do IRID que foi para um congresso e perdeu o seu passaporte, um congresso internacional. E ela teve que ir à embaixada com 3 testemunhas de que ela era ela, sendo que ela tinha sido as identificações de todos os dedos da Polícia Federal. Daí descobriu-se que não há fornecimento dessas informações que são coletadas pela Polícia Federal para as embaixadas brasileiras. Então, assim, essa questão brasileira histórica mas a gente tem uma dissincronia entre as nossas burocracias estatais que geram isso, né? Essa perspectiva. Aqui no Rio houve toda uma questão se o TRE poderia ceder para o DETRAN, né, para fornecer as identidades. E não sei como isso andou, mas foi bem complicado. Vamos, Dani, suas considerações. Tá bom. Obrigada, Dani, pela palavra. Eu acho que você trouxe aqui uma perspectiva muito interessante, que é legislação versus privacidade. Então, e antes de falar disso, eu acho que a gente tem que começar falando da nossa Constituição Federal, né? Não sou minimamente uma constitucionalista, nem professora de direito, nem nada disso, nem formada em tal disciplina. Mas é fato que a nossa Constituição segue um modelo que organiza esse Estado bem claro, que é o modelo de garantia dos direitos fundamentais do indivíduo, entre eles privacidade e intimidade, para não falar de outros, né? Porque nós estamos falando só disso. Então, quer dizer, nós já temos um arcabouço muito efetivo de proteção. Eu tendo a achar muito perigoso criar sobre esse arcabouço novos tipos de emendas constitucionais, principalmente, para que a gente vá incluindo nessa Constituição novos tipos de interpretação que não precisariam ser PECs, nem emendas constitucionais efetivas no futuro, né? Eu acho que, como você mesmo falou, o artigo 5º e o artigo 12 já dizem muita coisa. Inviolabilidade de correspondência, não é porque a correspondência agora é digital que deixou de ser correspondência. Eu acho que quando a gente faz muita ordem sobre a ideia de mudar esse tipo de compreensão, é porque algo que não está claro, influencia por trás dessas decisões de mudança, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que efetivos projetos de emenda constitucional que tentem mudar, principalmente esse núcleo duro do artigo 5º, né? E aí advogados podem falar melhor sobre isso, né? Que são, de alguma forma, cláusulas pétreas da Constituição, me incomodam, porque não são efetivamente coisas simples. Tá? Se a gente no Brasil está acostumando a banalizar ferramentas jurídicas muito importantes para manter a ordem do Estado, e nós estamos vendo os resultados claros na nossa vida diária do que isso acontece, dessa banalização, né? Uma outra coisa também que eu acho importante a gente pensar, antes de falar da Lei Geral de Proteção de Dados, da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que foi criada também, e Segurança da Informação, né? Eu acho que é trazer à tona uma coisa que a professora Graciela falou, e o professor Marcos também falaram muito bem, mas a professora Graciela acho que deu mais ênfase, que a pandemia nos jogou novamente a situações que a gente não esperava e que a gente vai ter que vivê-las. E uma delas é que a nossa intimidade deixou de ser intimidade. Nós não temos mais intimidade. O espaço íntimo da minha casa é agora o espaço onde eu faço webinars, teleconferências, bancas, dou aula, converso com amigos. Eu não tenho mais intimidade. Eu até posso garantir alguma privacidade, mas minha intimidade foi totalmente violada. E passou a ser um novo normal não ter mais essa intimidade, o espaço da reclusão, o espaço onde você não quer que ninguém entre, né? E acho que isso é uma questão que a gente vai ter que debater no futuro, né?
eu tenho o direito de estar dentro, mas eu tenho o direito de estar fora desse espaço virtual. E parece que a pandemia nos jogou nesse espaço como se a gente não tivesse essa opção, né? Tanto para usufruir do ponto de vista da minha vida do trabalho, como para usufruir do ponto de vista dos meus direitos e dos meus deveres, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão muito séria sobre isso para abrir a nossa compreensão do escopo do que são esses princípios, né? Que intimidade, privacidade, liberdade são uma série de princípios que, como todos os princípios, são bastante abertos, né? Não dá para dizer aqui que a regra é clara. A regra é clara, mas em princípio ela é complicada, né? Já estamos vendo isso, o STF que o diga, né? Dito isso, eu acho que nessa dinâmica legislação privacidade, para mim o principal problema é o que o Estado vai fazer com os dados que ele está adquirindo durante a pandemia, com o discurso retórico de que esses dados são para manter a segurança do cidadão. Tá? Então, o problema não é o dado ser passado para o Estado, e eu vou falar disso daqui um pouquinho, mas como o Estado vai utilizar desse dado quando ele não for mais preciso. Se a gente for na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai perceber que ela é uma lei muito boa. Ela impede que o Estado, de alguma forma, utilize para nenhum fim que não seja um fim, que eu vou pedir licença para ler para você, que eu peguei a lei, que é de proteção da vida ou de incolumidade física e para execução de políticas públicas, ela pode utilizar esses dados. Mas ele tem um começo, um meio e um fim. E a Covid, ela permite que eu, por exemplo, tente utilizar o dado de geolocalização de alguns indivíduos. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite. O problema não está necessariamente em como eu vou usar esses dados. Está em como esses dados estão sendo armazenados em bancos de dados, tanto pelo Estado como pelas empresas que vão fornecê-los. E como é que depois isso vai ser utilizado? Como é que eu vou garantir que isso não vai virar um imenso banco de dados para que eu possa criar fake news para a próxima eleição? Ou como é que eu vou garantir que esse banco de dados não possa ser utilizado para eu perseguir cidadãos que pensam contrariamente a mim? A gente hoje está diante de um governo que tem muito pouca amabilidade, respeitabilidade por preceitos democráticos de liberdade e de respeito da vida do cidadão, né? Eu não tenho efetivamente como saber como o Estado vai lidar com isso. E não creio que os nossos governos passados tinham muito mais respeito por isso. Sejam eles de qualquer espectro ideológico que fossem, entendeu? Então, eu acho que quando você coloca essa questão, isso para mim é o central. Uma outra coisa que vale muito a pena falar sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados é que ela é muito ligada e muito, digamos assim, inspirada em todo esse arcabouço protetivo europeu. Mas por que ela é assim? Porque a nossa Constituição segue no mesmo caminho social-democrático, dos Estados europeus. Nós não somos um Estado que se organiza do ponto de vista constitucional por um modelo liberal como tem os Estados Unidos. Nós somos um Estado que se organiza num modelo social-democrata muito mais próximo do modelo europeu. Então, as nossas leis também tendem a isso. E essa Lei Geral de Proteção de Dados tende a isso. Então, ela é uma lei que protege o cidadão. Agora, cabe no Brasil saber como o Estado vai respeitar essa lei. E nós temos uma tradição de respeitar muito pouco as nossas próprias leis. A gente acha que a gente pode mudá-las todo o tempo ao bel prazer daqueles que estão no poder. Novamente, sejam eles de qualquer espectro ideológico, né? Então, quando você me fala dessa dualidade, legislação versus privacidade, eu acho que três coisas a gente tem que ter em mente. Primeiro, uma discussão efetiva sobre o que se torna privacidade e intimidade no mundo virtual. Não é o mesmo arcabouço do mundo físico, mas deve trazer características desse arcabouço do mundo físico. Não é porque eu estou no mundo virtual que eu perco direitos de intimidade e privacidade do mundo físico. Segundo, ter em mente que as nossas leis, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados e até essa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que é coordenada pelo GSI, e
no fundo, ela nasceu como Estratégia Nacional de Segurança da Informação, ela é cyber, se você procurar no sistema, ela tem uma característica mais protetiva, de mais respeito por essas ideias de direitos e de proteção dos dados do indivíduo, né? E a terceira questão é que não dá para falar sobre legislação sem ter um arcabouço efetivo de como punir o Estado e os entes não estatais quando eles ultrapassam a sua capacidade de utilizar os nossos dados. Né? Eu acho que aquele exemplo que muitas pessoas já devem ter visto num bom documentário do Netflix sobre aquela empresa inglesa, me fugiu o nome, Cambridge Analytica, sobre como ela utilizou o dado de um cidadão americano para a campanha do Trump, e como ele conseguiu desmontar toda a Cambridge Analytica, porque ele queria que ela não utilizasse os dados dele. E ele foi nos meios legais, mas essa briga demorou meses, mais de um ano. E até lá já tinha utilizado o dado de todo mundo e já tinha feito o que fez de manipulação em todos os processos eleitorais que a gente bem conhece que foram feitos, né? Então, eu acho que a gente tem que focar no nosso estudo e no nosso debate como controlar o Estado de utilizar os nossos dados. Sendo que o Estado, de fato, é o controlador de todo o processo. Acho que o exemplo que o professor Marcos trouxe, para que eles querem as minhas 10 digitais? Né? E você trouxe uma coisa ótima. Assim, se a gente puder agradecer alguma coisa no Brasil, é que o Brasil é muito pouco organizado, então eles não vão conseguir conectar informações. Mas, veja, em algum momento eles conectam, e eu me dou mal, porque eu não sei quando é que eles vão conseguir conectar, né? E aí, quando eu menos espero, eles conectam e eu estou ou em maus lençóis ou salva pelo gongo no caso de um passaporte, né? Mas eu acho que isso para mim, essas três questões são centrais quando a gente fala de legislação e privacidade. As suas ponderações são bem interessantes, né? Hoje de manhã eu estava lendo o artigo que você publicou junto com o seu aluno Arthur, né? E o Arthur menciona, eu não sei se é assim que fala, o Yuval Harari. Ele é uma pessoa que eu tenho seguido alguns vídeos dele na internet. Ele tem uma perspectiva de análise que mistura o mundo acadêmico com a vida real, né, para o senso comum, né, muito interessante. E ele fala, e isso tem muito a ver com o que você disse, sobre a vigilância como uma via de mão dupla. Quanto mais o Estado coleta o seu dado, mais responsabilidade de prestar conta disso ele tem. E aí, no caso brasileiro, no contexto recente, né, até um pouco antes da decretação do estado de emergência por causa da pandemia, a gente tem a supressão da LAI, né, Lei de Acesso à Informação, ou a flexibilização da LAI. E também, mais recentemente, uma lei que não responsabilizaria os agentes públicos por excessos cometidos durante a pandemia, né? Então, assim, eu acho que os seus comentários são muito interessantes. Eu vou abrir a palavra para a Graça, mas nessa perspectiva, porque não são só a coleta dos nossos dados, né? O governo já está se precavendo com legislações adicionais, né, para que não seja responsabilizado. Então, assim, a gente não tem só uma coleta de dados, a gente tem um retrocesso no processo democrático, né? Uma flexibilização a reboque disso. É importante a gente ressaltar, né, que tudo isso faz parte de uma mesma conjuntura. Os valores ou as supressões de direitos estão postas, né? Graça, mas vamos às suas considerações. Muito bem. Obrigada, Dani. Então, eu queria me focar especialmente na questão da privacidade, da intimidade e da liberdade que a Dani tocou anteriormente. E uma questão que me chama muita atenção nessa questão da privacidade é essa relação entre saúde e privacidade, né? Quando eu vou no meu médico e eu me abro para ele, acho que de maneira geral, talvez seja a pessoa com quem mais nós conversamos, né, das nossas intimidades do ponto de vista da saúde, assim, coisas que provavelmente a gente não conta para ninguém, a gente precisa dizer para o médico, mas eu faço isso porque eu tenho a certeza de que ele não vai disponibilizar essas informações para ninguém. Agora, quando você passa a fazer isso de maneira digital, quando você coloca esses dados ficam disponíveis, talvez a grande questão seja quem vai acessar, quem vai poder acessar no futuro esses dados, né? Então, hoje, com a Covid, você tem esses dados dos indivíduos coletados, por exemplo, do teu histórico da saúde, né?
de como foi o seu histórico, mas também a localização, por exemplo, dos enfermos. Outras questões que vão, por exemplo, com a questão de drones mapear se as pessoas estão fazendo aglomeração, né? Ou na China, por exemplo, colocar uma câmera na porta de casa para ver se o suspeito de contaminação está saindo de casa e está quebrando a quarentena, né? Então, acho que eu tenho um ponto que é a sensibilidade desses dados ficar à disposição dos governos pós-pandemia, né? Quer dizer, que uso que esses dados que uso que vai ser feito com esses dados, mas também da própria coleta produzida pelas empresas. Porque, vejam, se eu tenho capacidade de coletar, talvez eu me sinta... E aqui entra uma questão ética, né? Do ponto de vista, se eu tenho acesso a essa coleta, talvez eu faça uso deles, e a Dani lembrou muito bem do escândalo de dados, né, da Cambridge Analytica e do Facebook, que é um pouco isso, quer dizer, uso os dados de usuários do Facebook sem conhecimento desses usuários, né? Eu uso esses dados para fins políticos, para influência nas eleições, para influenciar a opinião do eleitor, sem que o eleitor tenha dado consentimento para isso, né? Então, quando você tem uma situação de que você coloca a questão da privacidade, a segurança, e no caso específico agora, né, a questão da saúde, ela está acima da questão da privacidade, o ponto é, o que a gente vai fazer posteriormente com esses dados, né? Eu queria agregar, para além dessa questão dos dados que os governos coletam, eu queria agregar os dados que nós mesmos produzimos no dia a dia. Ou seja, quando eu curto um post no Facebook, quando eu acesso uma rede social, né? Todos esses dados que, de alguma maneira, estão armazenados e eles podem ser usados em inúmeras finalidades, como a gente viu no caso da Cambridge Analytica, né? Talvez quando a gente faça essas coisas no dia a dia, que se transformaram tão corriqueiras nas nossas vidas, talvez a gente não se dê conta disso, né? Então, de alguma maneira, essas tecnologias que vão permitir essa vigilância digital e o armazenamento de um grande número de dados, vai nos levar a uma questão que é essa questão da condição de vigilância, né? Da condição de vigilância que nós nos submetemos. E um exemplo que eu queria trazer para essa condição de vigilância, para a gente pensar sobre se é possível retroceder, né, a essa situação no pós-pandemia, quer dizer, essa situação de vigilância que a gente está sendo hoje, por exemplo, o próprio reconhecimento facial, né, inclusive com máscaras, desenvolvendo tecnologia para fazer isso, né, monitorando o celular das pessoas para ver o deslocamento. Então, se essa vigilância digital, se é possível que a gente retroceda ao status quo ante. E por que eu gostaria de trazer essa questão para a nossa discussão? Porque se a gente olhar, por exemplo, os atentados terroristas aos Estados Unidos no 11 de setembro de 2001, a gente vai ver que essa temática foi alçada a uma importância extrema do ponto de vista da segurança internacional, né? Ou seja, a privacidade dos indivíduos, ela foi colocada numa condição de que primeiro você tinha que garantir a segurança da totalidade e depois você pensar na privacidade dos indivíduos, né? E o que nós vimos é que, a partir dessa situação, nós tivemos uma série de protocolos muito mais rígidos do ponto de vista do controle, né? Do trânsito de fronteiras, por exemplo, de todas essas questões, e que me parece que esses protocolos rígidos de controle, eles não foram desfeitos depois que essa situação, de certa forma, se normalizou, né? Então, depois que esse temor do terrorismo internacional retoma um patamar de preocupação, mas que ele não é a principal preocupação para todos os estados da agenda
de todos os estados internacionais, né? Então, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, né? Qual a probabilidade que a gente retome a uma situação anterior, né? Uma situação em que talvez a gente era menos vigilado, em que talvez a nossa segurança de dados ou a nossa privacidade, ela fosse menos exposta para os governos conseguirem coletar esses dados que supostamente devem ser usados para o controle sanitário, né? A Dani falou sobre o professor israelense Yuval Harari, e eu gostaria de trazer uma outra questão dele, que eu ouvi outro dia num vídeo, e que me chamou muita atenção, e que eu não tinha pensado desse ponto de vista, e ele diz o seguinte: olha, até agora, o nosso monitoramento, o controle aos indivíduos era feito de uma maneira externa à nossa vida, né? Ou seja, daquilo que nós mostramos. Então, aquilo que eu coloco lá no Facebook, ou os programas de televisão, né? E aí ele cita especificamente, olha, quando a Amazon, o Facebook, ou os próprios governos fazem um tipo de vigilância, eles vão para essa dimensão que, de certa forma, nós já publicizamos, nós nos dispomos a publicizar isso, né? Quando eu crio uma rede social, um perfil na rede social, eu, de certa forma, acordo com isso, né? Mas o que ele vem dizer é que há uma mudança agora em como a vigilância vai se dar, é que ela vai se dar uma vigilância muito mais interna a você, ao seu próprio corpo, ao seu cérebro. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando eu posso ter acesso, né? Quando esse tipo de vigilância pode ter acesso à minha pressão arterial, à temperatura do meu corpo, se eu estou com Covid ou não, né? Se eu estou com uma outra comorbidade, né? E aí ele, inclusive, continua dizendo, olha, talvez daqui a 10 anos, por exemplo, essa tecnologia pode ser usada país ditatorial, um país autoritário, para colocar uma pulseira num cidadão, e esse cidadão está ouvindo uma palestra, está ouvindo uma manifestação, e aí eu tenho uma fisionomia quando eu estou ouvindo, o sentimento, seja aquilo que a minha filha está mostrando, né? Então, eles vai chegar ao ponto, isso pode ser levado ao ponto de, inclusive, mapear o que você de fato está sentindo. Então, isso ele coloca como uma mudança na natureza da vigilância, né? E isso me parece uma questão muito importante para a gente pensar, né? Então, se esse estado que eu diria, essas ações excepcionais do uso da vigilância eletrônica, esse estado excepcional, né? Se de fato a gente consegue perceber que ele não vai ser mantido, ou seja, que eu tenho uma questão que é com essa excepcionalidade dos poderes exercidos nesse período, né? Quer dizer, se eles vão ser mantidos ou não, como que esses dados que são coletados vão ser armazenados. Esses dados vão ser tratados porque a quantidade de dados que nós estamos gerando com esse tipo de controle agora por conta da Covid, eu suponho que todos esses dados, ou que a maior parte desses dados, não são tratados, mas eles estão armazenados, né? E o que vai ser feito, então, com esses dados armazenados, talvez daqui a um tempo, quando a gente descubra uma cura, ou enfim, se nós pensarmos, e aqui eu queria agregar uma questão do ponto de vista do multilateralismo internacional, né? Há uma certa descrença por parte de alguns governos, por parte de alguns estados, com relação ao papel das organizações internacionais no combate à pandemia, né? E ontem, ou antes de ontem, foi assinado na OMS, né, uma resolução de transformar, no caso da descoberta de uma vacina, de transformá-la num bem público universal, ou seja, que todos, independente de quem tenha criado a vacina, ela seria disponível para todos, né? E essa resolução foi assinada por 194 estados, ela não foi assinada pela totalidade, e inclusive ela não foi assinada pelos Estados Unidos, o que me parece ser bastante significativo quando a gente fala
do principal ator ainda de relevância no sistema internacional, né? Então, é claro que as suas ações, sem dúvida, impactam nesse multilateralismo e nessa descrença com o multilateralismo, né? Então, se essas informações, elas são usadas, por exemplo, do ponto de vista universal, para pensar em protocolos, de impedir futuras doenças ou de ter cenários que a gente possa, de certa forma, já ter conhecimentos anteriores e com isso lidar de uma melhor forma, né, com esses desafios. Eu li em algum lugar o outro dia que alguém mapeou que o mundo enfrenta a cada mais ou menos 50 anos uma grande pandemia, né? Então, se nós temos isso de maneira recorrente, talvez se nós tivermos esses dados e com esse avanço tecnológico de agora, talvez nós tenhamos um grande ganho de análise do ponto de vista analítico e de respostas que nós possamos dar em futuras crises pandêmicas como essa, né? Mas então é importante que a gente observe como e para que esses dados vão ser usados, como eles vão ser tratados e como eles vão ser armazenados, né? Então, acho que mais ou menos era isso que eu queria dizer agora nesse momento.